Boa noite, Stella, seja muito bem-vinda. Hoje estou muito feliz aqui de receber no meu perfil dessa vez, aqui do Instagram, uma colega minha muito querida, que é a doutora Stella Marini. Ela que é gastroenterologista, ela é mestre em hepatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS, e é pós-graduanda em medicina do estilo de vida, né? Que é Lifestyle Medicine. E é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda para falar sobre um assunto muito, muito, muito importante, que é a doença hepática gordurosa, sobre a esteatose. Eu gostaria de agradecer esse convite especial. Na verdade, a ideia é que nós possamos fazer um bate-papo, né? Onde a gente possa estar trazendo para as pessoas o que hoje os estudos mostram e o quanto realmente a esteatose ela deve sim ser valorizada, deve ser avaliada, deve ser tratada. A gente passou um longo período aí da medicina e ainda existem profissionais que estão naquele conhecimento, às vezes profissionais com outras especialidades que não são tão afins ao fígado, à doença hepática gordurosa, que ainda acreditam que doença hepática gordurosa, que esteatose é alguma doença que a gente não precisa se preocupar, principalmente se ela é leve, né? Assim, no ultrassom diz que é leve, e a gente sabe que não é bem assim. E é muito, muito interessante isso, e são dois dados que eu queria comentar antes de a gente começar a falar especificamente sobre a doença hepática gordurosa, que agora que teve o Congresso Europeu de Doenças do Fígado e o curso pós-graduated, que é aquele curso inicial do Congresso, foi tudo sobre esteatose. Esteatose de causa metabólica ou dismetabólica, que é associado, então, à obesidade, enfim, que é o principal foco nosso aqui hoje, e principalmente a relação da esteatose com o câncer de fígado. E é muito interessante que nesse congresso tão importante que a questão da doença hepática gordurosa hoje, e até a ideia é que em torno de 30% a 40% da população mundial já tem esteatose, e que foi lançada uma campanha que é Health Liver, Health Life, ou seja, fígado saudável, vida saudável. Então, isso com as grandes associações mundiais que estudam doenças do fígado, que é a americana, que é a SLD, o ISO, que é a europeia, a PAS, que é a Asiático-Pacífico, e a ALE, que é a Associação Latino-Americana de Estudos do Fígado. Isso para mostrar ou tentar sensibilizar a Organização Mundial de Saúde de colocar a esteatose como uma doença crônica que necessita atenção, que é uma grande epidemia mundial. E é isso que a gente vai falar, né? E tem tudo a ver com a nossa live hoje, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, primeiro recado, que esteatose não é só uma gordurinha no fígado, né? Quando tu pega um paciente, você costuma pegar, provavelmente, pacientes diariamente com esteatose. Qual que é a abordagem? O que a gente tem que fazer com esse paciente onde a gente olha, tem esteatose? Como que a gente faz essa abordagem? Como tu faz isso na prática do dia a dia? Os pacientes com esteatose, eu digo, né? Eles estão frequentemente no nosso consultório. Muitos vêm trazendo um achado ecográfico. E a gente sabe que esse é um diagnóstico que vem na ecografia, na maior parte das vezes. Né? Ou porque tinha exames de transaminases, exames que avaliam inflamação do fígado, né? Que é TGO e TGP ou ALT/ST alterados. E aí, por conta disso, algum outro colega pediu da ecografia, e aí já está lá o diagnóstico de esteatose, ou vem encaminhado pelo seu ginecologista, né? Os homens vêm muitas vezes pelo urologista, já com esse achado na ecografia. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório dizendo assim, doutora, a minha ginecologista, então, me encaminhou para você porque eu estou com gordura no fígado. Então, geralmente, a gente recebe o exame de ecografia, né? E aí o ecografista vai descrever a presença de esteatose. E como tu falastes, muitas vezes ele gradua, existe uma graduação ecográfica em leve, moderada ou acentuada. E muitas vezes eu percebo que, se diz acentuado, o paciente ele dá um jeito de conseguir consultar logo. Se é leve, tem consulta daqui a 3 meses, pode esperar. E uma coisa bem importante é que a gente vai estar falando aqui, que esse achado na ecografia de leve, moderada ou acentuada, ele não quer dizer a gravidade da gordura no fígado. Ela simplesmente quer dizer o quanto do fígado tem a gordura que está presente, o percentual, mas não a gravidade. A gravidade tem a ver com inflamação. E aí, ao longo da live, nós vamos falar quais são os fatores que mais influenciam, né, Raquel?
Então, diante de um paciente que chega no consultório já trazendo esse diagnóstico, claro que primeiro vem toda aquela conversa, anamnese, né, que é justamente conhecer esse paciente, os detalhes, né, o histórico dele, os hábitos de vida, há quanto tempo tem esse diagnóstico, se usa algum medicamento, se tem algum histórico de alguma doença no fígado, justamente para nós estarmos afastando as outras causas de esteatose. A gente sabe que a principal causa realmente é metabólica, ou seja, é a obesidade central como a causa principal da gordura no fígado. E a obesidade central que leva, muitas vezes, né, o diabetes, as alterações no colesterol, e aí vem nesse combo também a gordura no fígado. Mas também nós não podemos esquecer nessa primeira avaliação de descartar as outras causas. A esteatose também pode ser por conta do consumo de bebida alcoólica, então isso também é algo que é perguntado, é questionado na avaliação inicial, assim como também descartadas as outras causas, como eu falei anteriormente, medicamentos e outras doenças hepáticas que podem levar. E aí, claro que também já nessa primeira avaliação, além de ter um histórico detalhado, de solicitar estes exames, é importante também nós incluirmos esses exames que avaliam, sim, que são preditores de gravidade, né? Ou seja, são exames que avaliam se realmente o grau, se pode ou não já existir inflamação em decorrência da presença da esteatose. Eu digo, né, eu não sou mais da universidade. Depois que meu primeiro filho nasceu, eu acabei fazendo algumas escolhas, né? Mas eu digo que o mundo acadêmico não sai da gente, né? Então, eu sempre gosto de mostrar as figurinhas. Fígado normal, à medida em que a pessoa vai, principalmente, né, acumulando gordura abdominal. Esse acúmulo de gordura abdominal acaba levando à resistência à insulina. E essa resistência à insulina faz com que exista uma maior captação de gordura pelo fígado. Na verdade, essa resistência à insulina, então, faz com que o fígado, né, como vai estar difícil captar glicose, ele acaba captando os ácidos graxos para transformá-los em glicose, né? E aí esse acúmulo de gordura vai acontecendo cada vez mais. E na sequência, então, eu digo sempre, né, Raquel, no primeiro momento, as células do fígado aceitam muito bem essa gordura. Aceitam muito bem, não, mas elas não querem expulsar no primeiro momento. Então, imagina que aqui são as células do fígado, que são os hepatócitos, mas na sequência, essas células que começam, essas células gordurosas que se acumulam, elas acabam, o fígado as células do fígado querem eliminar, e aí isso gera inflamação, que é justamente, fica nesse processo, né, de como se fosse as células do fígado querendo realmente eliminar essa gordura, e isso gera esse processo inflamatório chamado fibrose, e depois que pode estar evoluindo para cirrose. Então, na avaliação inicial, nós precisamos saber em qual estágio que o paciente está, né? Será que é só esteatose ou será que ele já tem esteatohepatite? Então, esses exames iniciais são justamente para avaliar se tem. Então, é uma série de exames que vai desde a STLT, como eu disse anteriormente, assim como também os exames para nós estarmos avaliando se existe ou não inflamação, né? Os scores, para calcular os nossos scores. Então, a avaliação inicial é justamente essa. Só resumindo para quem está entrando agora, se a pessoa tem um diagnóstico ecográfico de esteatose, já acende uma luzinha que alguma coisa está errada. Aí, na medida que vai procurar uma consulta médica, o médico vai ter que definir, separar se essa pessoa tem uma esteatose que já está causando mal para aquele fígado ou não. Dentro do contexto de esteatose, a gente tem que descartar outras causas de esteatose, que são, até existem, só citando, medicamentos que causam esteatose, como a amiodarona, por exemplo, metotrexate, corticoides. A gente descarta pacientes com doença celíaca, por exemplo, tem alta permeabilidade intestinal, que também pode causar esteatose. A gente estima o grau de consumo alcoólico, e a gente vai ver, então, se esse paciente tem inflamação no fígado, como você falou, esteatohepatite ou não. E o primeiro passo que a gente olha é as enzimas hepáticas, né? Se as enzimas hepáticas são alteradas, eu já sei que ele tem inflamação. Mas se elas são normais, ele ainda, mesmo assim, pode ter inflamação, e aí a importância dos scores é muito maior, né? Porque às vezes eu sei que 9% dos pacientes com esteatose, com as aminotransferases, que é TGO, ITGP ou STLT, sempre normais, vão ter cirrose.
Então, é extremamente importante olhar as enzimas hepáticas e os scores. E o principal é o FIB4, que até saiu na Veja, acho que faz uns 2 meses, inclusive, falando sobre isso. E a ideia é colocar esse FIB4, que a gente usa idade, TGO, TGP e plaquetas, como um divisor de águas. Quem tem o FIB4 bom, a gente fica mais tranquilo. E quem tem o FIB4 alterado, a gente fica precisando olhar mais. E o FIB4, na verdade, não precisa ser gastroenterologista para calcular, né? A ideia é que os próprios laboratórios de análises clínicas já calculem automaticamente o FIB4. Assim como calculam, por exemplo, o LDL, que é o colesterol ruim, digamos assim, né? Então, não sei se vai entrar, mas a ideia é essa, porque aí acaba sendo até um alerta maior para os médicos de outras especialidades ficarem atentos, né? Uma coisa que tu falou no início, que a gente tem que conhecer o paciente, né? E uma das frases que chamou muito, assim, inclusive tem muito a ver com medicina de estilo de vida, é que numa das apresentações iniciais do congresso do pós-graduate, ele coloca o seguinte, até escrever assim: cada paciente com esteatose é um paciente único, que a medicina de precisão e personalizada constitui a ferramenta mais completa para introduzir o paciente nas intervenções de estilo de vida e manejo terapêutico, né? Então, assim, a gente sabe que o paciente com esteatose, ele sempre quer assim, mas eu quero um remédio para isso, eu quero um remédio para tirar essa gordura do meu fígado, o que eu posso fazer? Porque é muito mais fácil a gente aderir a um tratamento medicamentoso do que mudar o estilo de vida. E hoje, infelizmente, se a gente tem esteatose, a gente precisa mudar estilo de vida, precisa mudar comportamento, que é a parte difícil. Como que você aborda esse paciente? Olha, eu preciso modificar meu estilo de vida. Como é que tu aborda isso no consultório? Então, essa realmente, né, é um grande desafio para nós gastroenterologistas. Não só diante do paciente com esteatose, mas para a maior parte das queixas do consultório do gastroenterologista, essa abordagem também vale para os pacientes com refluxo, com dispepsia funcional, que é aquela dor do estômago, né, aquela sensação de estufamento, com pacientes que têm, por exemplo, que também buscam atendimento por síndrome do intestino irritável. Então, o estilo de vida, ele ocupa um papel muito importante nesse processo. Então, a mudança de estilo de vida, né? Como é que a pessoa faz para mudar o estilo de vida? A gente sabe o quanto o nosso cérebro, ele tende realmente a querer o caminho mais curto, né, Raquel? E o caminho mais curto é o caminho da farmácia, mas aí quando não existe na farmácia um remédio que realmente cure, né? Realmente, como que a gente consegue ajudar as pessoas? O primeiro passo sempre é entender qual é o estágio da mudança do comportamento que esse paciente está. A gente usa dentro da medicina do estilo de vida o modelo transteórico, que é o mesmo que se usa na pneumo para a cessação do tabagismo, né, no alcoolismo também. Primeiro a gente precisa entender que estágio da mudança ele está. Ele realmente está na fase pré-contemplativa, ou seja, ele não quer, ele sabe que a obesidade é a causa da gordura no fígado, mas ele não está disposto a mudar. A tua intervenção vai, na verdade, atuar de uma forma diante desse paciente. Já tem pacientes que já estão na fase pré-contemplativa, ou seja, ele quer mudar, mas ele está naquela ambivalência. Ele quer emagrecer, ele quer melhorar os hábitos, ele quer se alimentar melhor, mas ele não quer perder o churrasco do final de semana. Ele acha que para isso ele vai ter que perder o convívio social. Então, a abordagem é outra. E aí tem o terceiro estágio, que seria aquele paciente que já chega no consultório dizendo assim: doutora, eu estou te trazendo uma eco, e essa ecografia está mostrando que eu tenho gordura no fígado, eu já comecei a melhorar minha alimentação, eu já estou começando a fazer atividade física. Então, esse já está no estágio da ação. Os pacientes que estão na fase pré-contemplativa, aqueles que não querem, o que a gente costuma fazer, que realmente os estudos mostram que é o melhor nesse momento, é para tudo e vamos analisar, né, o quanto a vida dele vale a pena e o quanto, para que essa vida continue valendo a pena, o quanto é importante ele construir saúde. Então, a gente tem que buscar as motivações internas. O que motiva ele a construir saúde? É a família? É o trabalho? Eu quero continuar, né? Quero cuidar dos meus netos. Então, a abordagem é baseada nisso. Para quem está no segundo estágio, que é naquela da fase da ambivalência, ele quer, mas não quer, a gente tem que ajudar ele a colocar no papel prós
de começar essa mudança de estilo de vida e o que ele tem de ruim para ajudar ele a decidir para qual caminho ele vai. Então, dentro do estilo de vida, esse é o primeiro passo, é entender, né? Conhecer melhor o paciente e entender o quanto essa mudança é ou não importante para ele. Importante nessa questão, voltando um pouquinho atrás, dizendo que esteatose não causa sintomas, né? Então, muitos chegam assim, não, muitos vêm trazidos pelo familiar e não querem estar ali na consulta, porque eles não acreditam que eles precisam, porque eles não sentem absolutamente nada. E é muito importante falar que esteatose não causa sintomas, né? Inclusive, as pessoas às vezes vão descobrir esteatose porque tem algum outro sintoma do aparelho digestivo, estufamento, dor no estômago, etc. Mas esteatose não causa sintomas. Só vai dar sintomas quando você já tem uma cirrose descompensada. Inclusive, cirrose não causa sintomas. E essa é uma coisa extremamente importante, né? Quando a gente fala em tratamento de esteatose, não existe tratamento de esteatose sem mudança comportamental. Se a gente pensa numa esteatose relacionada à doença hepática alcoólica, consumo frequente de bebida alcoólica, a pessoa tem que parar de ingerir bebida alcoólica. Não adianta. Não tem como não parar. E é muito fácil a gente pensar, se eu não parar de bebida alcoólica, o meu fígado vai continuar sendo danificado. Quando a gente fala em esteatose associada à questão metabólica, acúmulo de gordura corporal, se a gente faz essa comparação com o álcool, que eu acho que ela é muito válida, se a pessoa não perder peso, se a pessoa não fizer atividade física, não vai sair esteatose. Aí as pessoas perguntam, pode sair esteatose? Se eu mudar o meu estilo de vida? Pode. Vai sair? Aí eu já não sei. Aí depende de vários fatores. Nesse contexto, tem algumas dietas que a gente pode... Na verdade, a gente pode usar uma equipe multiprofissional, então com nutricionistas, endocrinologistas, treinadores físicos, né? Que nos ajudam bastante nesse sentido. Existem algumas dietas prescritas. Aí existem estratégias de emagrecimento, que muitas pessoas perguntam de duas grandes dietas, que é a dieta com jejum intermitente e a dieta do Mediterrâneo, que é a mais falada, que a gente sabe que tem benefício no tratamento da esteatose. E como é que você vê em relação a isso no teu dia a dia do consultório? Não sei se tu trabalha com alguma nutricionista, se você mesmo orienta os pacientes em relação à dieta. No tratamento da esteatose, como nós conversamos antes, o estilo de vida é o tratamento de escolha. E realmente, dentro do estilo de vida, o principal, né, eu digo sempre, é realmente a alimentação e a atividade física. E claro que junto também vem o gerenciamento do estresse, né? Para nós estarmos cuidando melhor da nossa saúde, é muito importante nós estarmos conseguindo gerenciar melhor o estresse. Mas falando especificamente da alimentação, tem vários estudos, mas realmente a dieta o padrão alimentar, eu não gosto muito de falar de dieta, né? Gosto mais de falar de padrão alimentar. Então, dieta parece que é uma coisa assim, vou fazer 2, 3 meses e deu, né? Mas o padrão alimentar mais conhecido e estudado é realmente da dieta do Mediterrâneo. E também por conta do benefício a nível cardiovascular, nós sabemos que a doença hepática gordurosa, a principal causa de complicação para os nossos pacientes é a parte cardiovascular. Eles têm um aumento do risco cardiovascular e a dieta do Mediterrâneo é uma das dietas que mais tem evidência para proteção, para a redução de risco da doença cardiovascular. Então, é aquela alimentação colorida, né, com muitas frutas, verduras frescas, é aquela alimentação onde a gente orienta o paciente a desempacotar menos, a descascar mais. É aquela alimentação onde se tenta, né, consumir mais proteínas saudáveis, com menor consumo de carne vermelha. Claro que aqui nós não temos o salmão do Mediterrâneo, que faz parte da alimentação, mas proteínas mais magras, né? De preferência, proteína, sempre priorizando as proteínas de origem vegetal, como feijão, grão de bico, né? E lentilha, por exemplo, mas também as carnes. E aí vem os cereais integrais. Então, realmente, é a dieta mais estudada ao longo dos anos e que parece ter um maior benefício. Mais recentemente vem a questão do jejum intermitente, como também uma estratégia. Só antes de passar para o jejum intermitente, que eu acho que é outra coisa muito importante, que está muito meio na moda, assim, esse jejum intermitente. Na dieta do Mediterrâneo, estamos muito baseados nos peixes e pouquíssimo consumo de carboidrato. O que tem visto no Ocidente
é que é super legal, ok? É legal fazer essa modificação, mas que pela cultura de vida é difícil a gente seguir a dieta do Mediterrâneo aqui, as pessoas manterem a longo prazo. Então estão tentando, até os nutricionistas, estão tentando fazer tipo uma dieta do Mediterrâneo adaptada às nossas realidade. Né, a nossa realidade. Verdade. Porque se a gente pegar a dieta do Mediterrâneo e botar aqui é muito complicado, né? Exceto se realmente são pessoas de cultura asiática mesmo, que vieram de lá, ou parentes de lá, e que tem essa cultura, senão é muito difícil. Mais uma questão na dieta do Mediterrâneo, a clássica, né? Que vem a ingestão de bebida alcoólica, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta sugerir para os pacientes não consumirem com regularidade, né, Raquel? Mas, realmente, é uma alimentação que, na prática, na teoria, ela é muito bonita e tem muitos benefícios para a saúde, mas para nós, que não somos moradores do Mediterrâneo, não é muito difícil de colocar ela realmente no nosso dia a dia, né? Mas ela realmente é a mais estudada hoje em dia. E aí, reduzindo assim, o objetivo realmente é tentar diminuir o consumo de carne vermelha, já que a carne vermelha tem mais gordura saturada. E realmente a gordura saturada é uma gordura que acaba facilitando sim a esteatose. Diferente das gorduras insaturadas, como o ômega 3, por exemplo, presente nos peixes, né? E isso do produtos industrializados, eu sempre comendo assim, ó, cuidar com suco de fruta industrializado concentrado com alto teor de frutose, isso estimula a própria célula do fígado a produzir gordura, assim como os próprios refrigerantes, mesmo os refrigerantes zero açúcar. Então é muito produto industrializado, já foi comprovado que a pessoa que consome refrigerante regularmente tem maior incidência de esteatose e por formação de gordura dentro do próprio fígado. É o próprio hepatócito que produz essa gordura estimulado por fatores externos. Então é muito importante o que tu falou, né? Evitar produto industrializado. Quanto menos produto industrializado, melhor. Eu ia te falar da questão que tu falaste dos refrigerantes zero, né? Sem açúcar, né? Sim. Na verdade, eles têm adoçante. E tem uma questão que a gente não entrou muito a fundo ali na fisiopatogênese da esteatose, mas parece cada vez mais que a microbiota também está envolvida. E nós sabemos que a esteatose, na verdade, para a microbiota, os adoçantes artificiais, eles são muito ruins, eles prejudicam muito a nossa microbiota. E, além disso, também tem estudos mais recentes, principalmente com ciclamato, com sacarina, que são os adoçantes mais frequentes nos alimentos, com aumento, na verdade, dos índices de obesidade. Então, assim, tem estudos já tem evidência científica bem considerável a respeito disso. Que o paciente usa, né, o adoçante artificial e depois isso, de alguma forma, né, a nível neuroquímico, enfim, acaba favorecendo a compulsão alimentar. O ideal, eu sempre falo para os pacientes, o ideal é você se acostumar com o gosto natural dos alimentos, né? Isso é uma coisa que a gente consegue modificar ao longo do tempo, mas quanto mais você conseguir se acostumar com o sabor natural dos alimentos, melhor, sem precisar adoçar nem com açúcar nem com adoçante, né? Verdade. Em relação ao jejum intermitente, também tem sido falado a respeito, mas nós não temos estudos como nós temos com a dieta do Mediterrâneo. Parece ter um benefício, mas os principais guidelines, os principais guias, os principais estudos na esteatose, o que eles falam? Qual é a melhor alimentação para o paciente com esteatose? É a alimentação que favoreça, sim, a perda de peso, com uma redução ali em torno de 500 a 1.000 calorias por dia, então com menor consumo energético, mas que seja algo sustentável ao longo da vida. Então, se para o paciente faz sentido, se ele realmente, para ele se adaptou bem ao jejum intermitente, né? Jejum de 14, 16 horas, ele se sente bem, conseguiu ter aquela perda de peso e conseguiu sustentar esse padrão alimentar, ok. Mas realmente não tem nenhum estudo mostrando dieta do Mediterrâneo versus jejum intermitente, né? Qual delas reduz mais a esteatose. A questão da cura da esteatose está associada à redução de 7% do maior peso. Então, para os pacientes que têm esteatose, vamos supor que tu saia de 100 quilos, né? Esse é o maior peso, tem esteatose. Os estudos mostram que se tu conseguires eliminar 7% desse peso, ou seja, 7 quilos, você consegue eliminar a esteatose. Já para quem tem fibrose, segundo
né, os scores, ou até mesmo, depois a gente vai falar da elastografia, aí sim, esse paciente precisa eliminar 10% do peso corporal. Para regredir fibrose, né? Não necessariamente sumir a fibrose, né? Então, para tu Exatamente, para regredir a fibrose. Diminuir a fibrose. E em relação ao jejum Exatamente. intermitente, antes de passar um pouco mais adiante, em termos de estadiamento, a gente já está com quase 30 minutos de live, a gente tem algumas perguntas que a gente tem que responder, mas vamos lá. Eu acho que deixar os 15 minutos finais da live para as perguntas, tá, pessoal? Eu estou olhando as perguntas aqui, mas depois eu vou introduzir. Em relação ao jejum intermitente, então ela é uma estratégia de emagrecimento que pode ser utilizada, sabendo que a redução calórica e de consumo de carboidratos refinados é uma das coisas muito importantes. Tem que ter um porém no jejum intermitente, que já foi comprovado que pessoas que têm comportamento compulsivo, é ruim fazer jejum intermitente, estimula a compulsão. Então fica aquelas muitas horas sem consumir alimentos e quando vai consumir, tende a consumir um volume, uma quantidade alimentar maior. E que acaba sendo um tiro no pé, né? Como a gente fala. Tem um estudo que foi publicado não, foi apresentado agora no Congresso Europeu. O primeiro estudo que eu li comparando duas dietas em relação à esteatose. Compararam não com dieta do Mediterrâneo, jejum intermitente, versus uma dieta com restrição calórica, mais ou menos nos mesmos níveis calóricos que esse jejum intermitente, que eles consideraram jejum intermitente 16 horas de jejum, com 8 horas que você poderia se alimentar. Só não ficou claro na apresentação quantas vezes por semana eles faziam o jejum intermitente. Talvez depois no estudo publicado a gente consiga ver. E aí que eles viram? As duas estratégias foram interessantes para redução de peso. Meus pacientes que fizeram jejum intermitente tiveram maior percentual de pacientes no jejum intermitente que reduziram mais de 5% do peso corporal e tiveram uma redução maior nos níveis de colesterol. E que os dois grupos melhoravam a elastografia hepática, tá? Mas pouquinho ainda, e foi um estudo de 6 meses de duração. Então a gente teria que ter um estudo um pouquinho maior. Realmente é novo, né? Ele foi agora do Congresso. Foi apresentado no Congresso. Foi um abstract assim, apresentado. Mas, assim, voltando um pouco em relação à classificação da esteatose ou do estadiamento da esteatose, então depois que a gente define que o paciente está naquele grupo que é em torno de 20% dos pacientes que tem hepatite relacionada à esteatose, que é esteato, hepatite, que é inflamação no fígado, a gente tem que estadiar esse paciente com a fibrose, né? Isso aí. A gente pode fazer isso de algumas formas. Então, a gente usa o FIV4 para ver se ele tem probabilidade maior ou menor de ter mais fibrose. Só lembrando para quem não está acostumado que a fibrose a gente grosseiramente divide em 4 estágios, que a gente se baseia ainda nisso, sendo o estágio 4 a cirrose. A elastografia é um método que veio realmente para a gente acompanhar esses pacientes, tanto por uma avaliação inicial, como para acompanhar ao longo do tempo se eles estão melhorando em termos de rigidez hepática ou não. Então, a gente mede a rigidez hepática, a gente sabe quanto mais fibrose, mais duro fica o fígado. E a elastografia justamente vê essa rigidez, que pode ser também associada a uma grande quantidade de gordura hepática, pode ser pelo processo inflamatório, mas de qualquer forma a gente sabe que quanto maior a rigidez, mais doente está esse fígado. E com as medidas terapêuticas a gente consegue ver se essa rigidez está diminuindo ou não, que é um fator muito importante. E quando a gente fala em esteatose, a gente vê que tem uma diversidade de população muito grande. E a gente hoje já consegue definir quais as pessoas com maior risco de evolução para esteatohepatite, para fibrose, para cirrose e para câncer de fígado, né? Exatamente. Então, hoje a gente já tem disponível o teste genético que, na prática clínica, que é o PNPLA3, e a gente consegue definir o perfil desse paciente. Então, nossos genes... eles são tudo em pares, né? Então, tem esse polimorfismo, a gente tem 2 genes, um C e um G. Sendo o G o alelo, ou o gene de risco, digamos assim. As pessoas podem ter as combinações dos 2 Cs, um C e um G, e os 2 Gs. Quem tem os 2 Gs tem riscos 3 vezes maiores de desenvolver cirrose e câncer de fígado. Só que tem um porém. Eu vou falar para o paciente assim, ó, você é GG. Se você não mudar estilo de vida, a tua chance de evoluir para cirrose e câncer de fígado é muito grande. Mas eu tenho uma boa notícia para esse paciente, que quem é GG é a pessoa que mais responde ao estilo de vida. Exatamente. Então, assim, apesar de dar uma notícia ruim, por outro lado, a notícia boa que aquele paciente é o paciente que vai conseguir responder. E é uma coisa interessante que cada vez mais está usando o seguinte... O paciente tem esteatose,
Até agora no congresso eles falaram bastante disso. E a gente dá um tempo para ver se o paciente vai responder. E esse tempo de resposta é em torno de, eles colocam de 12 semanas, 12 a 48 semanas. Porque às vezes, claro, o paciente é aderente, né? Se o paciente está aderindo ao tratamento, né? Claro. Realmente não farmacológico, atividade física, mudança dietética, tem um grupo de pacientes que está aderindo e não consegue responder, as enzimas hepáticas não baixam, a gente não consegue, isso é determinado geneticamente. E os pacientes que não respondem, hoje a gente não tem a gente não tem medicamento aprovado para tratamento de certa hepatite, tanto que lá eles orientam o seguinte, não respondeu, vai para trials, né? Vai para ensaios clínicos. Aqui a gente tem umas estratégias que a gente usa na prática, mas enfim, então isso é muito importante. Então quem tem possibilidade de fazer o teste genético acaba sendo uma ferramenta maior de estímulo para essa pessoa mudar o seu comportamento, né, de forma mais rápida também. Uma coisa que eu acho importante nós falarmos, que hoje, né, com o advento dos testes genéticos, né, para a gente conhecer os polimorfismos genéticos, ou seja, se eu tenho predisposição ou não, eu acho sempre importante falar da epigenética, né, Raquel? Nós somos, na minha época, pelo menos de acadêmica, naquela época do projeto Genoma Humano, e nós achávamos, agora vamos saber do código genético, nós vamos saber a cura de todas as doenças. Isso foi mais ou menos lá pelos anos 2000. E daí, ok, o projeto Genoma Humano foi, né, adiante, foi detectado o código genético, mas se viu que 99,9% do nosso DNA praticamente ele é igual, que nos diferencia é uma porção muito pequena do DNA, e justamente daí, da onde vem a origem das doenças, é aí que veio a questão da epigenética, que é a influência do meio externo, ou seja, dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, nos nossos genes, ligando e desligando esses genes. Então, mesmo eu sendo portadora do gene, né, que favorece ao prognóstico pior. Então, eu tenho gordura no fígado, eu sou portadora, né, do alelo, então, da mutação genética que favorece a um desfecho ruim, posso evoluir mais facilmente para cirrose, para carcinoma hepatocelular, mas se eu mudo o meu estilo de vida, justamente esse gene não vai ligar e isso não vai acontecer, né? Isso é uma coisa bem importante, né? De novo, vem aí a questão de buscar um estilo de vida mais saudável. E esse estilo de vida mais saudável não é não comer mais doce, não comer mais comidas empacotadas, não comer... Não é isso. Mas a questão que importa é o que as pessoas colocam todos os dias no seu prato, né? O que a gente está consumindo no nosso dia a dia? Não é a exceção, são sim os nossos hábitos. E tem mais uma questão que eu acho sempre importante de falar quando a gente fala de alimentação na doença hepática gordurosa. Tem estudos que mostram, inclusive está no último guideline americano do consumo do café, que parece ser um fator protetor, mas embora, claro, né, depende muito da população. Para paciente com refluxo, a gente sabe que não é bom. Mas se o paciente tem esteatose e gosta de café, desde que não adoce esse café, né, Raquel? E tanto faz com café cafeinado quanto descafeinado, né? Que sempre me perguntam isso. Não adianta ficar tomando cápsula de cafeína, porque não é a cafeína, são os outros componentes do café que têm essas propriedades, né? Exatamente, antioxidantes. Então, ele pode sim trazer um benefício. E o ômega 3 também parece, embora mais relacionado à alimentação mesmo, o consumo de ômega 3 na alimentação. E aqui a gente tem uma certa dificuldade, já que nós não temos tanto acesso ao salmão lá do Mediterrâneo, por exemplo, mas nós temos outros alimentos que contêm ômega 3, né? A chia é um deles. Então, colocar mais na nossa alimentação, né? As outras fontes de ômega 3. O ômega 3 é um benefício, assim, em paralelo, e a ideia é assim, de pacientes que têm hipertrigliceridemia associada à esteatose, a gente sabe que o ômega 3 também ajuda a baixar os triglicerídeos, acaba sendo um adjuvante importante. Exatamente. Essas questões, assim, como a gente já falou dessa questão do café, do ômega 3, tem a questão de remédios que não funcionam na esteatose. Não adianta eles tomar esteaton, silimarina, morosil, chá verde, gengibre, alcachofra, isso não funciona para esteatose, né? Então, esteatose realmente não tem tratamento milagroso, é mudança de tipo de vida e é uma coisa que a gente tem que construir, né? Mas falando em remédios, tem alguns remédios que a gente realmente pode usar na esteatose. Tem um estudo clássico de usar pioglitazona, com ou sem vitamina E, que aí vai depender dos casos. Isso é outra coisa importante, né? Às vezes eu chego
qualquer paciente que tem qualquer doença no fígado tomando vitamina E, e a vitamina E tem seus efeitos também deletérios, efeitos adversos, mesmo sendo uma vitamina, então tem que cuidar muito com isso. E a gente sabe assim, então, como eu comentei um pouco, assim, não tem tratamento aprovado para a esteatose. Para tratamento da esteatohepatite ainda, está se pesquisando muito, tem muitos medicamentos para chegar aí nos próximos 5 anos. Mas hoje não tem nenhum medicamento aprovado. Só que a gente sabe que a esteatose de causa dismetabólica, que agora é o novo nome, ela é associada à obesidade. Então, a gente muitas vezes usa medicamentos para obesidade, como a semaglutida, que são aqueles análogos do GLP-1, né? A questão é que a semaglutida também tem que vir associada à mudança de estilo de vida, né? Não adianta. E é um medicamento que ele diminui o apetite, ele ajuda durante o uso. Não pense que a pessoa acha que vai tomar 2, 3 meses de semaglutida e vai ajudar para sempre. Não adianta, né? Volta, ganha peso. E eu sempre digo, a semaglutida às vezes diminui bastante o apetite. Da náusea, né? A gente usa a náusea como sendo um efeito adverso bom nesses casos. E a pessoa baixa peso rápido, o metabolismo diminui, porque o organismo começa a pensar, ó, tá faltando comida. E ele baixa o metabolismo. Aí usa 2, 3 meses, reganha peso que parou de usar, porque principalmente o custo, que é o principal fator limitante do uso a longo prazo ainda, e o metabolismo continua lá embaixo. Então acaba sendo uma estratégia ruim, né? Então, por isso que é sempre importante esse acompanhamento médico continuado com pessoas que estão acostumadas a fazer esse tratamento, né? Isso é extremamente importante. Os análogos do GLP-1, né, que são as injetáveis que estão tão na moda para perder peso, eles por si só, eles podem sim ajudar na esteatose desde que a pessoa perca peso, mas é que nem todo mundo que usa eles perde peso, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que acabaram não fazendo mudança nenhuma e acabaram não perdendo peso, então é só mesmo associado a isso, né? Mas o que é interessante nós falarmos da vitamina E é que as pessoas às vezes acham que porque a vitamina não faz mal, né? E nós temos estudos sim que mostram aumento do risco de câncer de próstata em homens e também de eventos cardiovasculares, né, em pacientes que estavam usando a vitamina E, né? Então, realmente, nós precisamos selecionar muito bem a quem indicar. E geralmente, quando a gente indica medicamento, é realmente para o paciente que fez, né, que fez elastografia, que tem um grau de fibrose, né, acima de F2, né, grau 2 de fibrose, e daí que a gente pensa em usar um remédio, em associação com a mudança de estilo de vida. Mas quem não tem fibrose realmente não tem indicação. E a gente, na verdade, teoricamente, os estudos são feitos com biópsia, né? Então, teoricamente, teria que fazer biópsia, a gente acaba realmente não fazendo biópsia na prática clínica, apesar dos estudos clínicos sempre incluírem. Mas é sempre importante mesmo selecionar os pacientes que vão usar vitamina E, e a gente só mantém o uso naqueles realmente que são considerados respondedores, e no máximo 2 anos, né? A gente não costuma usar por um tempo prolongado. Vamos responder as perguntas? Olha que eu tenho bastante pergunta aqui. Vamos ver, eu estou rodando aqui para ver o que a gente tem de pergunta. Aqui estão me falando que meu irmão faleceu no último dia 8 com hemorragia digestiva alta, ele tinha cirrose devido ao abuso de álcool. E é importante que falar só que o abuso de álcool também causa esteatose, né? Esteatose relacionada ao álcool. E é muito importante que até então a gente separava em doença hepática gordurosa alcoólica e a não alcoólica como se fossem totalmente distintas. Só que a gente sabe que há muitos pacientes têm componentes das duas doenças. E acaba geralmente predominando o componente ou do álcool ou da doença hepática que a gente chama de desmetabólica, associada à obesidade, mas a gente tem que atuar nas duas frentes. Isso é importante, né? E o objetivo da gente fazer esse tipo de live, de fazer entrar nessas campanhas internacionais do Dia da Esteatose que teve, esse agora de fígado saudável, vida saudável, para alertar as pessoas, porque a gente sempre recebe, e a gente recebe muito frequente, agora no hospital internada, realmente uma paciente que fazia acompanhamento cardiológico regularmente, diabética, hipertensa, todo aquele perfil do paciente realmente que tem maior risco de esteatose, já sabia ter esteatose, uma esteatose sempre leve em ultrassom, e acabou diagnosticando cirrose quando chegou com uma hemorragia digestiva alta pelas varizes do esôfago. Então, assim,
E é isso que a gente vê no dia a dia, ou chega para hemorragia digestiva, ou já chega com câncer de fígado. Então, o objetivo é realmente alertar para a gente conseguir chegar antes, né, Estela? Exatamente, e é possível sim reverter e curar, né? Isso que é muito importante. A gente só precisa fazer um caminho diferente que a pessoa fez até ter esteatose, né? Então, é por isso que é tão importante buscar essa avaliação e justamente buscar os profissionais para estar auxiliando. A gente sabe o quanto a mudança de comportamento ela é um grande desafio para os seres humanos, né? Para todo mundo, na verdade. Estão me perguntando assim, estão nos perguntando, tenho cirrose, estou em tratamento há 2 anos, não bebo, estou no caminho certo? Então, assim, a não ingestão de bebida alcoólica é um dos caminhos, né? Mas a gente tem que ter um caminho da alimentação saudável, tem que ter atividade física regular. Não adianta, às vezes a pessoa tem uma doença hepática pelo álcool, tira o álcool, acaba consumindo alto conteúdo de açúcar refinado, de doce, carboidrato, aumento de peso, né? Porque, na verdade, mudou o comportamento compulsivo pelo álcool, pela comida. E isso a gente vê acontecer dia a dia. Então, além da bebida alcoólica, tem todos esses outros mecanismos importantes, né? E aí vem o papel também da atividade física, né? Porque a atividade física ajuda muito para o gerenciamento do estresse, enfim, e ela tem um papel realmente muito importante, né? Em tanto os exercícios aeróbicos quanto também do reforço muscular. A gente acabou não falando, né? Mas é muito importante agora. justamente essa a combinação, né? Então, o ideal, claro, né? O mundo ideal seria 150 minutos de exercício aeróbico, e aí você pode dividir, né, o número de vezes da semana conforme ficar melhor, 30 minutos, 5 vezes por semana, por exemplo, de caminhada, de corrida, de atividade física, né, aeróbica de leve a moderada. E 2 vezes por semana, o ideal seria fazermos também reforço muscular. Que daí vem os exercícios mais conhecidos mesmo, são os de musculação. Por quê? Porque justamente o exercício né, a musculação vai ajudar tanto o consumo, né, vai aumentar o receptor de glicose lá no músculo e, consequentemente, vai auxiliar no tratamento da resistência à insulina, quanto também, à medida em que a pessoa faz musculação, ela vai ter uma mudança na composição corporal, ela vai ter mais massa muscular e menos gordura. E a gente sabe o quanto a gordura tem um papel central na origem da esteatose. Então, sim, atividade física é essencial. Claro que, como eu disse para vocês, essa é a meta, mas a gente deve começar devagar. E começar por qual atividade física, Estela? Atividade física que vocês gostam. Esse é o passo para o sucesso. Mas eu não gosto de nenhuma atividade física. Eu viro e mexo e me respondem isso. Nenhuma. Eu odeio toda atividade física. Ai, mas daí eu vou questionando o paciente. Mas a senhora gosta de dançar? Ah, dançar eu gosto. Então, torne a dança uma atividade física. Ah, e gosta de água, de nadar? Gosta. Ah, gosta de jogar futebol? Gosto. Né? A pessoa que não gosta de nenhuma, porque sabe que eu percebo no dia a dia, Raquel, as pessoas linkam atividade física igual à academia. E não é só na academia que se faz atividade física. Né? E aqui também vem a questão do comportamento sedentário, que também é outra coisa que é muito importante a gente falar. Existe uma ideia de que, ok, eu faço 1 hora de atividade física por dia, tá ótimo. Tá ótimo. Mas existe um conceito novo chamado comportamento sedentário. Por exemplo, se eu faço exercício todos os dias 1 hora e passo o resto do meu dia sentada, os estudos mostram que talvez eu vá ter mais risco cardiovascular do que alguém que não vai para academia, mas que passa o dia inteiro de pé, faz jardinagem, praticamente não usa o carro, sobe escada. Isso é a questão do comportamento sedentário. Hoje está se falando mais em função dos relógios, né? Os relógios que marcam ali o número de passos. E se fala que para ter... né? Exatamente. Para tu não ter um comportamento sedentário, o ideal seria pelo menos 8.000 passos por dia, né? Além da atividade física. Mas, claro, todo movimento importa. Quanto mais movimento, melhor. Né? A gente pode começar a levar o cachorro para caminhar. Tem um caso muito legal, não sei se dá tempo de eu falar, que é um paciente que, então, ele era obeso mórbido, ele tinha 132 quilos com 1,70 m, e aí com esteatose, né, ainda ele não tinha um grau de fibrose significativa, mas já com esteatose bem importante já há algum tempo, e o score dele era baixo de fibrose. E esse paciente, quando ele só não tinha diabetes, ele tinha né, aí chegou um momento que ele estava com 145 de glicemia, então ele se tornou diabético com indicação de tratamento medicamentoso.
E ele disse, não, agora chega, eu vou virar esse jogo, vou mudar o meu estilo de vida, e foi o que ele fez. Então, ele mudou a alimentação, ele não fez jejum intermitente, ele só diminuiu a janela de alimentação, ele come das 7 às 7. Isso parece algo interessante, né? Os últimos estudos que eu li a respeito disso, cobrando jejum intermitente com essa outra abordagem, parece ser melhor, porque não pula refeição, e aí tem menos compulsão. E aí, então, além disso, ele começou a caminhar com o cachorro todos os dias. O que aconteceu? Depois de 10 meses, ele eliminou 24 quilos sem tomar nenhum medicamento. Ele curou o diabetes, ele está agora com 80 de glicemia. A esteatose está zerada, não tem mais nada. Ecografia absolutamente normal. Ele melhorou a apneia do sono, ele usava CPAP, já está super bem, parou de roncar, parou de ter apneia. E justamente ele perdeu 20% do peso corporal, que é que os estudos mostram, né, Raquel? Se tu elimina... Esse aí é o paciente, assim, que merece estrelinha, e vamos ver se ele vai manter isso, né? Vamos ver os próximos 5 anos como é que vai. Espero que sim. Exatamente. Que mantiveram, inclusive pacientes obesos grau 3, que é essa obesidade mórbida, então índice de massa corporal maior que 40, que perderam peso e hoje são corredores de maratona, né? E isso já faz mais tempo, quando eles diagnosticaram com menos de 40 anos uma cirrose, né? Então, assim, isso também é importante, que foi um estímulo, né? Poxa, eu tô com 35 anos, 32 anos, tenho cirrose por gordura hepática, porque eu fui desde uma criança obesa, né? E a gente nem falou da infância, que é importante combater a obesidade, mas enfim, é muita coisa que a gente não vai conseguir abordar tudo. Então, esse é a história que a gente quer dos pacientes. Infelizmente, a gente sabe que é um percentual ainda pequeno das pessoas que conseguem. Todo esse foco, essa disciplina que necessita, porque realmente mudança comportamental não é fácil. E eu sempre falo para os pacientes o seguinte: não deixem de voltar no médico se vocês não conseguiram aderir às medidas comportamentais. O que acontece? A gente faz esse pós-consulta, essa busca ativa pelos pacientes, a gente chama eles de volta. E muitos não queriam voltar porque não consegui perder peso, fico com vergonha de chegar, eu não fiz a atividade física que eu sabia que eu deveria ter feito, porque eu sou uma pessoa relaxada, e assim vai indo, né? Então, tem várias crenças limitantes. Mas procurar auxílio médico, o médico está preparado junto com os outros profissionais para abordar isso, né? Então, isso é importante, manter o acompanhamento e a gente tentar mudar estratégias para tentar chegar no meio termo, né? Conseguir ser bom para o paciente, consiga mudar estilo de vida mesmo, né? E tem uma questão aí do exercício que eu acho sempre importante reforçar. Esse paciente, por exemplo, atividade física, ele também não gostava de academia, enfim, foi caminhar com o cachorro, né? E ele foi aumentando, e eu disse, tá, agora que o cachorro deve ter ficado magro também. Porque ele continua, tá caminhando 1 hora por dia, todos os dias, e o cachorro tá lá, se exercitando junto. Mas essa questão de ter companhia, no caso do nosso paciente, né? Que foi o cachorro, o companheiro dele, mas não deixa de ser, né? Hoje em dia, tantas pessoas têm pet. Então, esses dias eu fiz uma live com a educadora física e ela falando. Então, assim, como atividade física? Caminhar todos os dias com pet, 15, 20 minutos. E mudando o percurso. Começar, daqui a pouco, já está muito fácil, vou aumentar o tempo. Vou pegar aqui em Caxias, por exemplo, tem bastante subida, né? Pegar uma lomba, né? Vou realmente... Então, é bem isso, né? Quando a pessoa realmente entende, eu digo, né? Quando faz sentido aquela mudança para ela, ela vai achar uma forma de se exercitar. Então, ter companhia é um fator muito importante na persistência da atividade física. Tem estudos que mostram que se tu começa uma atividade física tendo alguém junto contigo, tendo companhia, uma amiga que começou a caminhar junto, um amigo que começou a correr, um amigo que começou a ir na academia junto, tem 67% mais chance de tu perseverar na atividade física do que tu fazer isso sozinho. Verdade. Tem duas perguntas rápidas que eu vou comentar. Perguntaram se fibrose é a mesma coisa que cirrose ou se é um estágio avançado da fibrose. Então é isso, cirrose é um estágio 4 de fibrose, que é a cicatriz no fígado. Ali é a figura da doutora Estela. E a segunda pergunta é por que plaquetas no score do FIB-4? Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo como hematologista sobre a relação das plaquetas com doenças hepáticas. Tem vários motivos, mas assim... Resumidamente, quem tem uma doença hepática mais avançada vai baixando plaquetas, tá? Então, isso é um parâmetro. Quando a gente olha esteatose, plaquetas abaixo de 150 mil, a gente já começa a pensar que já tem uma doença
mais avançada no fígado. Claro, pode ser por outros fatores as plaquetas baixas, mas a gente já faz essa correlação. Então, pessoal, façam seus exames de prevenção. Não deixem de fazer uma ecografia, especialmente nas pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm diabetes, que têm alteração no perfil lipídico, mesmo sendo magros. A esteatose, sim, pode estar presente em pacientes magros. Hoje a gente não conseguiu falar a respeito disso. E quem também tem histórico familiar, né? De pai, de mãe, de familiar próximo que tem histórico de gordura no fígado e principalmente naqueles casos que já evoluiu para fibrose e cirrose. Então, não deixem de fazer ecografia de avaliação hepática e se a esteatose estiver presente, procurem sim atendimento médico, de preferência no gastroenterologista, no hepatologista, para estar avaliando a gravidade e poder conduzir o tratamento da melhor forma possível. Eu vou deixar uma frase final, tem a ver, para tu ver, esse negócio da esteatose está explodindo realmente como um problema de saúde pública, que agora até os veículos, né, de informação leigos, assim, estão colocando bastante sobre isso. E a Veja Saúde, do dia 19 de junho, tem uma reportagem que justamente assim, já olhou para o seu fígado e nessa reportagem eles comentam justamente sobre a esteatose. Então, apesar desse título ser amplo, o objetivo principal é se tocar, ó, já fez exames do fígado? Já viu se você não tem gordura no fígado? E se tem, procure o seu médico para avaliar que ela pode indicar não só um problema no fígado, mas problema cardiovascular, um diabetes de base, etc, né? Então, Estela, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo. Acho que foi bem legal a live. Muito obrigada, Raquel, pelo convite. Vamos ter que repetir, né? Para dar continuidade, né? É verdade.